Dizem que a Índia é um tapete de cores, sabores e mistérios, onde o sagrado e o profano dançam lado a lado, em templos antigos e vilarejos esquecidos. Mas por trás da beleza exuberante, pulsa uma escuridão ancestral, alimentada por lendas tão antigas quanto as próprias montanhas. Uma dessas lendas, sussurrada com temor em cantos remotos de Uttar Pradesh, é a do Yaksha, não um espírito benéfico, mas uma criatura que dizem reside em árvores antigas, guardando tesouros ocultos e exigindo sacrifícios sangrentos daqueles que ousam perturbar seu domínio. E é em um vale isolado, quase inexplorado, que a fronteira entre o mito e o terror se desfaz. Em 2023, a doutora Anya Sharma, uma egiptóloga renomada e arqueóloga independente, embarcou em uma expedição inusitada. Seu interesse não era o Nilo, mas os registros antigos de rotas comerciais perdidas na Índia, que supostamente levariam a sítios arqueológicos intactos, cheios de artefatos pré-mogóis. Anya era uma mulher de ciência, com uma mente afiada e um pragmatismo inabalável, acostumada a desvendar mistérios com lógica e evidências. Diário de expedição, entrada de 14 de setembro. Chegamos ao vale de Haridwar. As lendas locais sobre tesouros guardados por espíritos da floresta são abundantes, mas totalmente desprovidas de base científica. O calor e a umidade são intensos, mas a promessa de um sítio virgem supera qualquer desconforto. Sinto uma energia estranha aqui, mas deve ser apenas o calor e a altitude. Anya tinha uma equipe pequena, mas experiente. Entre eles, Kabir, um guia local de poucas palavras, com olhos que pareciam ter visto demais. Kabir era um homem devoto, que falava em voz baixa sobre os antigos moradores da floresta e sobre os perigos de se aproximar de certas árvores, especialmente uma figueira de bengala colossal que se erguia no coração do vale, suas raízes como tentáculos gigantescos. Os primeiros dias da escavação transcorreram sem grandes incidentes, apesar do calor sufocante e da umidade pegajosa. A equipe de Anya trabalhava metodicamente, revelando vestígios de uma civilização antiga, mas Kabir se tornava cada vez mais apreensivo, seus olhos sempre voltados para a gigantesca figueira. Os fenômenos começaram de forma insidiosa. Ferramentas desapareciam e reapareciam em locais estranhos. As fogueiras do acampamento, mesmo bem acesas, pareciam não afastar a escuridão que vinha da floresta densa. À noite, Anya começou a ouvir sussurros vindo das profundezas da selva. Não eram vozes humanas, mas um som rouco, quase um lamento, que parecia vir da própria terra. Uma madrugada, Anya foi despertada por um cheiro forte e enjoativo. Terra molhada, carne em decomposição e algo mais indescritível que a fez sentir náuseas. Ela se levantou, acendeu sua lanterna e viu marcas enormes, como pegadas de um animal gigantesco, recém-formadas na lama perto de sua barraca. Elas levavam diretamente para a figueira de bengala. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Kabir estava certo. A tensão no acampamento cresceu. Os trabalhadores locais estavam aterrorizados, falando de sacrifícios para apaziguar o guardião da árvore. Anya, porém, tentava manter sua postura científica, atribuindo os eventos a animais selvagens
os olhos dele me observando. O trabalhador morreu horas depois, sem explicação aparente. A causa oficial foi falência cardíaca, mas Anya sabia que algo mais estava acontecendo. Ela começou a sentir-se observada constantemente, mesmo quando estava sozinha em sua barraca. Os sussurros da floresta se tornaram mais claros, com palavras que pareciam dançar no limiar de sua audição, em uma língua antiga e esquecida. Anya tentou confrontar Kabir. Ele apenas assentiu, os olhos fixos na figueira. Ele está com raiva, doutora. Você o perturbou. Ele não gosta que mexam em suas coisas. Ele quer um preço. As palavras de Kabir, antes vistas como superstição, agora soavam como um aviso sombrio e real. Anya começou a ter pesadelos vívidos. Sonhava com a figueira de Bengala ganhando vida, seus galhos transformando-se em braços retorcidos e seus nós em rostos horripilantes, com olhos vermelhos brilhantes. Ela via figuras disformes rastejando para fora das sombras da árvore, aproximando-se dela, exigindo algo. A dúvida sobre sua própria sanidade a corroía. Estava o cansaço a levando à loucura, ou a lenda era mais real do que ela podia aceitar? Uma noite, Anya estava sozinha, incapaz de dormir. O cheiro de decomposição era forte. Ela ouviu o som de raízes se arrastando, como se algo enorme estivesse se movendo sob a terra. Ela pegou sua lanterna e, em um impulso de desespero, correu para a figueira de Bengala. Ela precisava de respostas. Ao se aproximar da árvore, a atmosfera se tornou opressiva. O ar estava gelado, apesar do calor da noite. Os sussurros se transformaram em uma cacofonia de vozes, todas murmurando o mesmo: o preço, o preço. As raízes da figueira pareciam pulsar e o tronco se contorcia, como se estivesse vivo. Então, ela viu, entre as raízes expostas, um brilho dourado, um artefato antigo, ricamente adornado. O tesouro que a lenda falava. Mas ao lado do tesouro havia algo mais. Um corpo, pequeno, ressecado, como se toda a vida tivesse sido drenada dele. E sobre o corpo, uma sombra imensa se erguia. Uma figura humanoide, com pele escura e rugosa como a casca da árvore, olhos vermelhos como brasas e uma boca que se abria em um sorriso malicioso. Era o Yaksha. A figura se virou lentamente, seus olhos fixos em Anya. O cheiro de morte e terra úmida a envolveu. A voz, agora um rosnado grave, preencheu sua mente. Você viu meu tesouro. Agora você deve pagar o preço. O que aconteceu em seguida é incerto. O acampamento foi encontrado abandonado dias depois. As barracas estavam rasgadas, os equipamentos espalhados, e a figueira de Bengala parecia ainda maior, suas raízes mais profundas. A única coisa intacta era o gravador de voz de Anya, deixado cuidadosamente ao lado de uma das raízes da árvore. A última gravação de Anya, além de um chiado aterrorizante, continha uma voz, não a dela, uma voz gutural, distorcida, que repetia incansavelmente: o preço, o preço, e por vezes um lamento sutil, quase inaudível, que parecia ser a própria voz de Anya, misturada ao som da floresta. Até hoje, o vale de Haridwar permanece em grande parte inexplorado. A figueira de Bengala cresce, imponente, guardando seus segredos, e a lenda do Yaksha continua a ser sussurrada, um aviso sombrio para aqueles
daqueles que ousam perturbar o que é sagrado ou cobiçar o que não lhes pertence? Você acredita que a ciência pode explicar tudo? Ou que existem lugares onde a fronteira entre o real e o místico se desfaz, e onde entidades antigas ainda cobram seus preços? O que você faria se encontrasse algo que não pode ser explicado, algo que exige um sacrifício?